espaço na graduação, né, nos currículos de um modo geral, para falar sobre direito coletivo. E é um tema que eu particularmente gosto muito, que eu venho de movimento sindical, fui advogada, fui assessora jurídica de alguns sindicatos, um deles eu fiquei mais de 15 anos, e é um tema que é muito caro para mim. Mas não é um curso. A gente vai tratar de resumos, né, dando aí os toques para que depois seja estendido essa matéria, seja melhor alinhado. Onde a gente encontra o tema direito coletivo, também chamado de direito sindical. Nós vamos encontrar na Constituição Federal Brasileira, do artigo 8º até o artigo 11º. Depois vamos achar também no 37, inciso 6, e no 42. Vamos explicar depois. A CLT também tem um capítulo, que é capítulo 5, que traz sobre direito coletivo. A Lei 13.467 deu uma modificada em várias coisas, em pontos cruciais aí, relacionado ao direito coletivo. Temos também a Lei de Greve 7783 de 89, a lei que reconheceu as centrais sindicais 11.648 de 2008, só em 2008 que as centrais sindicais foram reconhecidas. Tem algumas leis sobre a substituição processual, como por exemplo a 8.073, a Convenção 87 da OIT, diversas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, dentre elas 117, 369, 286, 374, 219, 432, precedentes normativos. Do STF nós temos também algumas súmulas, 677, 666, portarias do ex-Ministério do Trabalho e Emprego na Secretaria de Direito Coletivo, notas técnicas aí do Ministério do Trabalho também, temos diversas notas técnicas, sobretudo algumas relacionadas aí ao registro sindical, né, a contribuição estabelecida em acordo ou convenção coletiva, que é um grande debate, uma grande discussão hoje após a reforma trabalhista, né? Então vamos lá, o direito do trabalho ele tem dois segmentos, o direito material, o direito individual e o direito coletivo. Quais são as principais diferenças, minha gente? Bom, é claro que o direito individual ele é voltado para reger aquelas relações diretamente entre o empregado e o empregador. Mas o direito coletivo não, Benizete? Sim, só que o direito coletivo numa perspectiva ampliada para grupos, seja grupos de trabalhadores de uma certa empresa ou grupos de uma categoria profissional. Bom, então, por exemplo, se o empregado ele vai negociar com o seu empregador um contrato de emprego, estabelecer ali cláusulas, aquelas cláusulas vão valer para ele, empregado, e seu empregador especificamente. Mas se o sindicato da categoria profissional vai fazer uma negociação, vai fazer uma convenção coletiva, uma negociação que vai resvalar numa convenção coletiva, trazendo direitos maiores para aquela categoria inteira, então nós estamos diante de cláusulas coletivas que vão se expressarem no contrato individual de cada trabalhador, mas que foi conquistada no âmbito coletivo para toda aquela categoria profissional. Que é a categoria? Categoria de professores, categoria de empregados no transporte público, categoria de comerciários, categoria de indústria e por aí afora. Então, a noção de categoria é muito importante para nos ajudar a compreender essa perspectiva coletiva. Mas o coletivo só pode ser por categoria? Não. Podemos entender também o direito coletivo, que vai trazer melhorias para o contrato individual de cada trabalhador, especificamente de uma empresa. Por exemplo, se o Banco Santander
estabelecer, junto com o sindicato profissional, melhorias para todos os bancários do segmento do Santander, essa negociação coletiva que vai se materializar num acordo coletivo, porque é entre um sindicato profissional e uma empresa, que poderia ser uma ou mais empresas, mas ela não é no âmbito de uma categoria inteira, e sim no âmbito daquela empresa que pactuou aquela negociação. O que isso vai ocorrer? Isso vai impactar, né, vai trazer benefícios no contrato individual de cada trabalhador do Santander, de cada bancário. Bom, então aí a gente tem um direito que nasce de uma negociação coletiva, mas que vai trazer mudanças ou benefícios no campo individual de cada trabalhador. Pode, às vezes, ocorrer que o direito coletivo ele vai trazer benefícios no âmbito coletivo, mas não vai resvalar naquele contrato individual diretamente, como, por exemplo, quando aquela empresa ela se obriga através numa negociação com o sindicato e às vezes com um TAC, com o Ministério Público do Trabalho, a alterar aquele meio ambiente de trabalho que pode trazer impacto para a saúde do trabalhador, pode trazer risco para a saúde do trabalhador. Então, ele não vai alterar diretamente cláusulas do contrato quanto ao salário, quanto a benefícios indiretos, mas ele vai trazer uma condição no meio ambiente de trabalho. Então, isso que é direito coletivo. Mas por que, Benizete, se existe direito coletivo, se já existe o individual, se já existe o contrato direto com o empregador, se já existe o regimento interno, o plano de cargos e salário em algumas empresas, notadamente as maiores. Bom, o direito coletivo ele só vai existir, ele só tem sentido se for para trazer melhorias para a categoria. E aí a grande discussão que a gente vai entrar mais lá na frente sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, que veio com o que eu chamo de deforma trabalhista, certo? Porque não propõe nenhuma contrapartida que se possa trazer aí uma redução de direitos. E é claro, minha gente, que esse direito coletivo, fazendo um recorte histórico, ele vai nascer lá juntamente com a Revolução Industrial do século XVIII, porque ele nasce, o direito do trabalho, ele só nasce numa perspectiva coletiva quando o êxodo rural vai trazer para os grandes centros, sobretudo na Europa, Inglaterra, França, Itália, e depois, muito tempo depois no Brasil, aquela reunião de trabalhadores que saíam do campo para trabalhar nas indústrias que estavam começando ali naquele momento, aqueles grandes maquinários, grandes, né, dando início aí às máquinas, portanto a primeira revolução industrial. Já se fala em quarta revolução industrial, tem os três, mas já se fala em quarta revolução industrial. Terceira é a tecnológica e mais atual. E quando esses trabalhadores começavam a se unir, se reunir para reivindicar melhores condições de trabalho, tanto salarial quanto condições ambientais, condições de dignidade no trabalho, começa a surgir o núcleo aí de um direito individual, mas que perpassa aí pelo direito coletivo, né? Obviamente que, segundo alguns autores, eu gosto de vários autores que tratam dessa temática, mas o Amaury Mascaro, que já faleceu, ele vai dizer para a gente que é um instrumento de melhoria das condições de trabalho. São relações de auto-organização dos grupos. Olha aí os grupos aí na época da Revolução Industrial. Dos grupos na elaboração de normas jurídicas não estatais, porque
não são normas que vêm do Estado, né, que vêm lá do Poder Legislativo, cuja autonomia são significativa e tem uma soberania. Não tem uma sobreposição sobre uma ordem jurídica, mas ela é paralela, tá? Ela é paralela à margem da ordem jurídica, mas ela é um componente, ela não está à margem, elas se interconectam. Portanto, num conceito, o direito coletivo ele é um instrumento de melhoria das condições da classe trabalhadora, obviamente, porque senão não tem sentido ter, e é um segmento do direito do trabalho que trata da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores na empresa, que ganhou muita força agora com a reforma trabalhista de 2017, a deforma, e trata também da greve. Então, o que o direito coletivo ele vai regular ou vai tratar? Ele vai tratar da greve, ele vai tratar da representação dos trabalhadores no âmbito da empresa, ele vai tratar dos contratos coletivos, vai tratar das normas coletivas, portanto, da negociação coletiva, e vai tratar da organização sindical, que é o que a gente ainda vai ver ainda um pouco. Então, esse direito coletivo, ele é bem, digamos assim, ele é bem importante. Eu costumo dizer sempre o seguinte, gente, o direito material do trabalho, a gente tinha que ter como ele nasce do direito coletivo, nós tínhamos que primeiro estudar o direito coletivo, estudar a história lá, e nessa perspectiva da história, o Jorge Luiz Souto-Maior também tem 2 livros, 2 obras, 1 e o 2, sobre direito do trabalho, ele que tem uma parte histórica, assim, magnífica mesmo, que eu super aconselho. E a Mauri Mascaro também fala muito bem da parte histórica. E, claro, quem gosta das obras da sociologia do trabalho, nós temos também o Márcio Postman, que é um autor fantástico da sociologia do trabalho, mas uma sociologia mais moderna. Bom, e esse direito coletivo, minha gente, ele vai propor, ele vai se edificar, ele vai se arrimar, ele vai se estabelecer a partir de 3 princípios fundamentais. E se vocês entenderem bem alguns conceitos que eu vou falar, que são partes integrantes desses princípios, a gente já está entendendo bastante do direito coletivo. Porque muita gente, a gente fala assim, gente, vocês sabem o que é sindicato? Aonde que o sindicato começou? Sindicato é um ente público, é um ente privado? Você sabia que você pode ser um presidente de sindicato? Você sabia que você pode fazer parte da diretoria do sindicato? Que você pode modificar as cláusulas das convenções do acordo coletivo no máximo até 2 anos? Você sabe o que é a ultratividade da norma? Você sabe o que é um acordo coletivo, uma convenção coletiva, um dissídio coletivo? Você já estudou a lei de greve? Então, muitos advogados trabalhistas assim, não têm intimidade com o direito coletivo, porque essa intimidade a gente desenvolve muito pouco na graduação, porque às vezes é 1 a 2 aulas. E claro que isso merece um curso completo. E já me pediram para fazer um curso de direito coletivo. Mas, por enquanto, a gente vai ficar assim nessas noções que é para despertar. Mas vale muito a pena, porque quando a gente atende um trabalhador, ou a gente vai fazer assessoria para uma empresa, a gente tem que passar pelo contrato individual. A gente tem que passar aí pela convenção coletiva, pelo acordo coletivo, pela noção de categoria, pela noção de base territorial, que é o que eu vou falar agora. O primeiro, e talvez um dos mais importantes princípios, são 3, é o da unicidade sindical, também chamado de monismo. Unicidade sindical é o oposto de pluralidade sindical, que está lá no artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal e no artigo 516 da CLT. O que é essa unicidade sindical?
como ela é o oposto da pluralidade sindical, ela veda a criação de mais de um sindicato da mesma categoria, na mesma base territorial. Opa! Surgiram dois personagens aí: unicidade, categoria e base territorial. Então vamos entender o que é categoria. Primeiro que a noção de categoria, ela se vincula à categoria patronal, ao negócio do patrão. Qual é o negócio preponderante de um supermercado? Comércio varejista, certo? Então, o negócio preponderante de um supermercado é o comércio varejista. Então, a categoria ali, via de regra, a maioria dos trabalhadores ali estão na categoria dos comerciários. Qual é a atividade preponderante de uma instituição de ensino, seja ensino médio, ensino superior? O ensino. Então, quais as categorias que podem ter nessa instituição, nesse negócio? Bom, em regra, professores, setor de administrativo. Então, os professores formam uma categoria vinculada à instituição de ensino, vinculada ao ensino, categoria do ensino superior. Os comerciários formam a categoria de comerciários, cuja força de trabalho é destinada para esses segmentos, respectivamente. Ok? E essa ideia, Benizete, de não ter mais uma categoria na mesma base territorial. O que é base territorial? É muito importante a gente entender base territorial. Vamos usar uma figura muito comparativa de município. Vamos nos utilizar de um município que a gente conhece, Cabo Frio. Cabo Frio, ele tem distritos, né? Nem sei quantos, mas ele tem distritos. Então, ele tem o primeiro, ele tem o segundo, tem o terceiro, eu acho que tem o quarto distrito. Me corrija se eu estiver errada. Eu não conheço bem essa divisão geográfica. O primeiro, o segundo, o terceiro, eu acho que o quarto. O terceiro eu sei que tem. Bom, já teve um, que era Búzios, né? Mas se desmembrou, né? Se emancipou. Já teve Arraial muito tempo atrás, mas que também se emancipou. Então, muito bem. Um decreto legislativo, por exemplo, de estacionamento, de tributação, ele não pode invadir a área de São Pedro de Aldeia, ou de Macaé, ou de Rio das Ostras, porque o município de Cabo Frio ele vai abranger aquela determinada área territorial geograficamente delimitada. Isso, mal comparando com o sindicato, é a área de atuação do sindicato, que, segundo a Constituição Federal, não pode ser inferior ao município. Vamos voltar e vamos juntar essas duas receitas aí. Então, eu tenho professores do ensino qual? Fundamental, de instituições privadas, qual base territorial? Cabo Frio. Pode ter dois sindicatos de professores do ensino básico que eu falei, né? De instituições privadas em Cabo Frio? Não, porque prevalece a unicidade sindical. Mas esse sindicato pode pegar mais base territorial, ou seja, mais município? Pode. Ele pode ter vamos dizer assim, a área de atuação dele mais abrangente. Pode ser São Pedro da Aldeia, pode ser Araruama, pode ser Arraial do Cabo, pode ser Búzios. Só não pode dividir Cabo Frio, dois sindicatos da mesma categoria. Isso é unicidade sindical, que está para mudar. Essa reforma sindical aí, desde o primeiro governo de Lula, já tem essa proposta, mas que não avançou. Bom, isso é bom e é ruim. Eu, durante muitos anos, eu tenho vários textos publicados, eu defendi a unicidade sindical porque eu achava, na minha concepção, que eu estava dentro do movimento sindical, como assessora jurídica, que o sindicato único, por categoria, com um ou mais municípios, ele se fortalece. Hoje eu já penso um pouco diferente, porque eu acho que os sindicatos
que são em média hoje 18 mil sindicatos, entre de empregado e de empregador, eles não estão muito representativos. Mas depois a gente faz essa crítica. Vamos avançar aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido a noção de base territorial, que pode ser uma ou mais. Por exemplo, eu conheço o Sindicato dos Bancários com base territorial de Niterói até essa região toda. Então, ele abrange vários municípios. Significa dizer que no município de Cabo Frio não pode se constituir mais de um sindicato de bancários, porque já existe um sindicato de bancários aqui. Ah, mas pode ter o sindicato dos trabalhadores vigilantes em bancos? Pode. Por quê? Porque não é a mesma categoria. São duas categorias diferentes. Vigilantes, né? Setor de apoio, e bancários. São dois sindicatos diferentes. Então, podem conviver na mesma base territorial. Certo? Muito bem. Então, e o nome disso é unicidade sindical. Em alguns países, por exemplo, como na Europa, se não me engano, a Alemanha, existe a pluralidade sindical. Mas eu não sou estudiosa do direito sindical comparado. Muito bem. E aí o segundo princípio é a liberdade sindical. 8º, caput da Constituição Federal e artigo 511. Mas, Benizete, como assim? Se não pode ter mais de um sindicato, que liberdade sindical é essa? Eu vou dividir essa liberdade segundo duas perspectivas, não duas correntes. Primeiro, a liberdade de se criar os sindicatos dentro do princípio da unicidade sindical, na perspectiva de que o Estado não pode interferir, não pode dizer, não pode definir. Tem só que se inscrever e ter o registro sindical, que nós vamos falar depois, lá no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, na Secretaria de Registro Sindical. Certo? Então, não é o Estado que controla, porque o sindicato tem natureza jurídica de associação. Então, não é o Estado que controla. Nesse sentido, é a liberdade sindical. E outra perspectiva da liberdade sindical é o direito dos trabalhadores e empregadores não só se organizarem, mas se sindicalizar. Então, no patamar da organização, é o direito dos sindicatos se organizarem sem intervenção do Estado, sindicato patronal ou profissional. Gente, sindicato não é só de trabalhador, é de empregadores também, ok? Patronal e profissional. E no outro segmento é que eu posso fazer parte da categoria de professores do ensino superior, mas eu não necessariamente sou obrigada a me sindicalizar ou me associar. São coisas diferentes. Sou categoria, mas não sou associado. Sou categoria e sou associado por escolha. Eu vou voltar a essa temática quando a gente falar da receita sindical, que é muito importante isso. Princípio da unicidade sindical, noção de categoria de base territorial. Princípio da liberdade sindical sob duas perspectivas, liberdade individual e liberdade de se organizar. E o terceiro princípio, que é o princípio da paz social. Gente, não pode haver sindicato sem que haja a paz social. Ele não é para baderna, ele não é para... o direito coletivo, ele não nasce para conflitos, né? Os anarquistas lá de trás, o direito coletivo já foi muito... eu não estou falando muito da parte histórica, mas é muito linda a parte histórica, porque já foi visto como anarquista, como baderna, era preso. E o direito coletivo, os sindicatos, eles vão surgir, ou melhor, eles vão ressurgir muito legal na década de 80. Mas aqui nesse primeiro momento eu vou ficar nessa parte geral, falando da unicidade, da liberdade e desse princípio da paz social, que se vincula ao princípio da informação, da negociação coletiva e da boa-fé no
nessa relação empregado-empregador, nessa relação social, porque o Estado ele não é só se relaciona com o empregador, ele tem uma relação aí social, né, com os órgãos, com a sociedade, com os poderes constituídos, com as instituições públicas e algumas instituições privadas também. Ok, gente? Então aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, a gente vai ficar com essa parte geral, mas continue aí que a gente já volta.